Oi pessoal, eu sou o pastor Rodrigo e hoje eu estou aqui junto com vocês para adorar, para celebrar, para agradecer a Deus o cuidado, a atenção, a proteção dele para com as nossas vidas. Nós temos nos acostumados aqui nessa comunidade cristã, todos os anos, próximos a essa data, da quinta, quarta-feira do mês de novembro, estarmos aqui reunidos para ter um momento de agradecimento por tudo que nós temos vivido, por tudo quanto nós temos recebido. Em vários lugares do mundo isso tem se tornado comum, e isso acontece porque em 1621, um grupo de colonos que estavam na América do Norte resolvem celebrar e agradecer a Deus o seu cuidado por conta da colheita que eles haviam tido. A grande questão é que essa percepção da ação, do cuidado de Deus, a ponto de levá-los a querer, durante esse dia, celebrar e agradecer, é porque nos anos anteriores a coisa tinha ficado muito complicada. É que nos anos anteriores não tinha o que colher. A colheita foi muito complicado. Então eles olhavam para aquele momento e viam essa possibilidade de celebração. Isso começa no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Durante um tempo, alguns estados americanos começam a guardar esse dia para agradecer ao cuidado, à proteção do Criador para com as suas vidas. E em 1863, isso se torna um feriado oficial nos Estados Unidos. E em 17 de agosto de 1949, no Brasil também, é decretado esse dia, mais tarde estabelecido a quarta quinta-feira de novembro, como um dia de ação de graças, como um dia de agradecimento. E hoje nós estamos aqui reunidos para poder agradecer. Mas tem uma coisa, talvez pensando nesse momento que você estaria aqui durante a semana, você deve ter tentado levantar na sua mente quais poderiam ser os motivos que você tem para agradecer. E talvez, quando você tentou levantar isso, você tenha tido um pouco de dificuldade. Porque você começou a lembrar dos momentos difíceis que você passou durante esse ano de 2014. Das relações complicadas que você viveu, das situações adversas que você presenciou. E aí quando você olha para dentro de você e tenta buscar um motivo de agradecimento, talvez isso dentro de você, dentro do seu coração, esteja tão vazio como o nosso cenário aqui nessa noite. Sem nada. E talvez você não consiga perceber nenhum motivo para agradecer, nenhum motivo para celebrar. Eu vou lá hoje à noite, eu vou encontrar com pessoas, mas não tenho ao certo o porquê agradecer. Eu não sei ao certo o porquê eu deveria agradecer alguma coisa. Ação de graças não é o reconhecimento de que tudo que a gente viveu durante um período ou durante um ano foi bom, mas que mesmo em meio a muitas circunstâncias, algumas delas muitas vezes adversas, difíceis de se encarar, Deus e a sua graça estavam sempre presentes conosco, nos orientando, nos guiando, mesmo nos momentos em que a gente não conseguia perceber isso. Mesmo que nos momentos a única vontade que a gente tinha era de abaixar a nossa cabeça
e simplesmente chorar. A gente não vê motivo de gratidão. Ainda assim, a ação de graças tem a ver com perceber que mesmo nesses momentos mais difíceis, Deus estava ao seu lado, olhando para você, cuidando de você e disposto a te carregar nos braços, se fosse necessário. Eu queria conversar com vocês nessa noite sobre a história de um homem que vive um momento de grande aflição e ele começa a se lamentar por tudo o que ele está vivendo, pelo contexto que ele está vivendo no seu país, na sua cidade. Ele está vivendo um momento muito complicado e quando ele olha para a sua vida, quando ele olha ao seu redor, a única coisa que ele consegue pensar é em aflição. Lamentações, no capítulo 3, versículo 1, diz pra gente o seguinte: eu sou o homem que viu a aflição. Essa frase, ela imprime o tom de todos os 5 capítulos desse livro bíblico. Em todos os capítulos você percebe isso claramente. Alguém que olha para a sua própria vida, alguém que olha ao seu redor e tudo que ele consegue ver e enxergar é aflição. Para você entender um pouquinho o que estava acontecendo nesse momento histórico em que esse livro é escrito, o rei daquela nação, o rei de Judá, ele encontrava-se algemado, cego. Os seus filhos, que seriam os herdeiros do trono, estavam todos mortos. Jerusalém, a capital daquela nação, a cidade considerada santa por aquele povo, estava totalmente em ruínas, totalmente destruída, acabada. Pior que ver as ruínas, pior que olhar para o lado e olhar para lugares que antes se conhecia e eram lugares de alegria, era olhar para esses lugares e perceber soldados de uma outra nação, de um outro povo, vindo e acabando com tudo. Mesmo no que para aquilo que para esse povo era santo, como seu lugar de adoração, como templo de adoração a Deus, sendo o tempo inteiro invadido e destruído por soldados inimigos que ainda escarneciam dizendo: vamos destruir tudo para ver se a gente encontra, se em algum lugar o Deus deles está. Porque eles têm esse lugar para adorar a Deus. Nós chegamos aqui, acabamos com a cidade, acabamos com o templo, e o Deus deles não fez nada. Onde será que está esse Deus? O profeta, aquele que escreve, ele anda para lá e para cá como alguém perdido, sem saber o que fazer. Ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi torturado, ele foi lançado dentro de uma cisterna, ele foi abandonado à própria morte. Porém, a ferida maior, o que mais doía no coração dele, era olhar para a sua cidade e ver que ela estava completamente destruída. E mais, os seus habitantes haviam sido levados embora para servir em um outro lugar. Quando o profeta vê isso, quando ele vive isso, ele começa a questionar Deus. Ele começa a questionar se de fato Deus estava olhando por eles. Se de fato Deus estava cuidando deles, porque quando ele olhava para a sua própria vida, para a sua própria experiência, para coisas que ele estava passando, por aquilo que ele tinha vivido, por aquilo que tinha acontecido com o seu povo, com a sua família, com os seus amigos, com a sua cidade, parecia que Deus não estava nem aí. Mas, de repente, ele está escrevendo, né? A gente percebe isso no seu texto. Ele, amargurado, em alguns momentos, destilando veneno contra o próprio Deus,
que seria o culpado de tudo isso, e você pode depois acompanhar essa história na sua casa, na sua Bíblia, lendo o capítulo 3 do livro de Lamentações. Mas de repente uma coisa acontece. De repente, parece que ele começa a olhar para trás. Parece que ele começa a se lembrar de algumas coisas. Parece que ele começa a reviver na sua memória algumas coisas das quais ele tinha sido testemunha ocular, algumas coisas das quais ele tinha presenciado. E aí, o texto de Lamentações, no capítulo 3, a partir do versículo 21, diz o seguinte: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Por quê? Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Elas renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele eu porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Esse homem que vivia um momento de aflição, esse homem que vive um momento de angústia, esse homem que olha ao seu redor e ele não consegue enxergar nada bom, de repente começa a lembrar da sua própria história, da história da sua família, da história do seu povo, da história da sua cidade. E ele disse: espera um pouquinho. Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa nessa história. Tem alguma coisa nessa história. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, certa vez disse o seguinte: a vida deve ser vivida sempre olhando para frente, mas ela só pode ser compreendida quando nós olhamos para trás. Quando nós vivemos algumas situações no presente que nós não conseguimos explicar ou entender, talvez elas só venham se tornar claras daqui a 2, 5, 10, 15 anos. E aí a gente começa a fazer esse exercício agora, olhando para algumas situações da nossa vida que foram complicadas, e a gente percebe o quanto aquilo se transformou em algo bom. Percebe isso? O quanto a nossa percepção e o nosso coração, ele pode ser enganoso. Nós não conseguimos nem entender ao certo, perceber ao certo o que é ou não é bom para nós mesmos. Quantas vezes você já viveu uma situação em que você disse: uau, isso é ótimo, eu queria isso, eu precisava disso, e você fica muito feliz. Pouco tempo depois, você percebe que aquilo não foi nada bom. Isso às vezes acontece em alguns relacionamentos. Quantas vezes nós passamos por algumas situações em que a gente fica chateado. Eu não fiquei feliz porque foi desse jeito. Eu queria que fosse de outra maneira. Eu não queria que fosse assim. E um pouco tempo depois a gente percebe que ter acontecido daquela maneira foi a melhor coisa para a gente. Nós não conseguimos nem ao mesmo saber se algo é mesmo bom ou ruim para nós, olhando imediatamente. Agora isso se torna mais claro quando a gente olha em um determinado ponto para trás e vê tudo o que aconteceu e consegue compreender o que estava acontecendo e como o Deus que cuida e dirige as nossas vidas estava olhando por nós a todo tempo. A todo tempo. É isso que o profeta percebe. Ele percebe ao olhar para trás. Ele percebe ao recordar a história da sua família, da sua nação, do seu povo, da sua cidade, que Deus sempre esteve cuidando deles, que o amor de Deus sempre se fez presente, que a graça e a misericórdia de Deus estavam sempre ali. E assim, a gente pode dizer que nós celebramos nesse dia ação de graças a Deus, o Criador de todas as coisas, por uma série de motivos. O primeiro deles é pelo grande amor de Deus.
quando ele para pensar no passado, quando ele relembra algumas das várias situações que ele, o seu povo, a sua família já haviam vivido, a primeira percepção dele, a primeira convicção dele é que Deus ama de maneira grandiosa. Ele percebe claramente esse grande amor de Deus. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Isso me faz lembrar de um texto escrito pelo apóstolo Paulo, em uma carta que ele escreve a uma igreja que ficava na cidade de Éfeso, onde ele diz o seguinte: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Quando eu começo a pensar na história da humanidade, em quem nós somos, em quem nós fazemos, o que nós fazemos e nas opções que nós fazemos, no que diz respeito às nossas opções em relação ao caráter do Criador de todas as coisas, eu começo a ficar intrigado. Sabe por quê? Porque eu começo a olhar para a minha vida e começo a perceber que constantemente muitas das minhas atitudes, muitas das minhas ações, elas não são como deveriam ser. Eu consigo sempre trazer à minha mente aquilo que o apóstolo Paulo diz, que o bem que eu até quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não queria, esse eu vou lá e faço. Isso faz parte da nossa natureza. Nós somos assim. Nós somos assim pela opção da humanidade em se desconectar de Deus. Isso acontece na história com os nossos primeiros pais, mas isso acontece conosco diariamente. Quando eu e você optamos por fazer do nosso jeito, por confiar em nós mesmos, na nossa capacidade intelectual, nos nossos relacionamentos, na nossa conta bancária, seja o que for, do que confiar em Deus. Nós preferimos fazer assim, viver longe de Deus. E as consequências para isso, por viver do nosso jeito, são caóticas. Elas trazem sofrimentos. Porque nós nem mesmo sabemos discernir ao certo se algo é bom ou ruim para nós, quanto mais para os outros. A gente vive em meio a esse caos. Agora, mesmo não merecendo, mesmo com todas essas atitudes, Deus entra na história por amor, para manter esse relacionamento de proximidade e intimidade conosco. Quando Jesus, o próprio Deus encarnado, entra na história e ele entrega a sua vida naquela cruz por amor a mim e a você, ele está provando que Deus é amoroso, que ele se importa comigo, que ele se importa com você. O amor de Deus, ele vai além do que aquilo que nós conseguimos, às vezes, conceber a respeito de amor. Porque muitas vezes nós pensamos em amor como algumas das nossas sensações, alguns dos nossos sentimentos, a capacidade de ouvir algum barulho, estrelas e coraçõezinhos cintilantes para lá e para cá, quando a gente vê alguém. E amor, de acordo com a sabedoria bíblica, tem muito mais a ver com ação e atitude. E é porque Deus ama a cada um de nós de uma maneira inexplicável que ele entra na história na pessoa de Jesus. É um amor de ação. É um amor que muito provavelmente, se nós experimentássemos algo parecido, nem chamaríamos de amor. Chamaríamos de heroísmo. Porque ele vai muito além da nossa concepção, do nosso entendimento. Então, se hoje eu chego aqui em um momento como esse e eu não consigo lembrar de alguma coisa ou de muitas coisas, ou se eu coloco na balança, eu até tenho motivos de gratidão, mas os motivos de decepções são muito maiores, eu posso me lembrar que
Deus nos ama grandemente, do jeito que a gente é, apesar das nossas imperfeições. E isso fica claro na maneira como ele se mostra fiel a nós. E assim, o profeta continua dizendo: pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande, grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Fidelidade tem a ver com o caráter de Deus, tem a ver com quem Ele é, com a sua retidão em fazer o que é certo, com a sua justiça. É assim que Deus age. E Ele cumpre os seus compromissos, as suas promessas. Ele não age, muitas vezes, como nós agimos, com a facilidade de esquecer, muitas vezes, aquilo que nós dizemos, aquilo com que nós nos comprometemos, até mesmo dentro das nossas comunidades cristãs, em cultos como esse, quando a gente diz: Deus, a partir de agora, depois de tudo que eu vi, eu vou ser diferente. E se isso aconteceu no domingo, a gente consegue fazer isso ser diferente até segunda-feira. A fidelidade de Deus não é assim. Deus, Ele, independente da maneira como nós lidamos com as coisas, muitas vezes independente da nossa ingratidão, Ele continua fiel e comprometido com as nossas necessidades. Muitas vezes nós temos dificuldade de ter um coração agradecido, porque nós olhamos para algumas coisas que nós queremos e desejamos e nós não temos. E porque nós não temos aquilo que queremos e desejamos, nós não conseguimos ser gratos. Pelo contrário, a ingratidão toma conta do nosso coração. Mas deixa eu te contar uma coisa. Deus, Ele não tem um compromisso com os nossos desejos e as nossas vontades. Sabe por quê? Porque o nosso coração é enganoso e os nossos desejos e as nossas vontades muitas vezes podem nos pregar peças. Agora, Deus tem um compromisso com as nossas necessidades. Deus sabe daquilo que nós precisamos. Deus sabe aquilo que é necessário, aquilo que é essencial para a nossa vida. E Ele é fiel na sua promessa de cuidado. E aí, a gente começa a olhar para dentro de nós e a gente começa a perceber aqueles momentos em que a gente não consegue ter um coração grato, porque a gente está triste, porque a gente está decepcionado com algo que a gente não conseguiu, e a gente percebe que aquilo não era nem de perto essencial. A gente não consegue ter um coração grato, porque o nosso iPhone ainda é 5, não é 6. A gente não consegue ter um coração grato, porque o nosso carro já é 2012 e nós já estamos em 2014. Caminhando para 2015. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes as dificuldades, aquilo que rouba a nossa gratidão, são coisas que não passam nem perto das nossas necessidades. E as nossas necessidades sendo supridas e cumpridas pela promessa de Deus sempre, todos os dias, com o pão que Ele nos dá hoje, a gente nem pensa mais nelas. Porque, afinal de contas, como Ele é fiel, elas estão lá. Não dá nem tempo de eu pensar nelas. Porque Ele está cuidando, porque Ele está suprindo, porque Ele está fazendo. Ainda, o profeta continua dizendo: e aí, depois de ficar pensando em tudo que está acontecendo, em tudo que eu vi na minha vida, na tristeza, na angústia, e perceber que Deus me ama e que Ele é fiel, eu consigo ter esperança no cuidado, na provisão, na providência dEle. Então eu digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Deus é capaz de fazer
infinitamente mais do que qualquer coisa que nós possamos conseguir pensar, imaginar. Deus cuida de mim e de você constantemente. A providência é a direção e o uso de todas as coisas por Deus para cumprir os seus propósitos. A sua vontade, que apesar de às vezes eu não gostar, de às vezes não entender, ela continua sendo boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. É o cuidado dele, é a providência dele. Às vezes a gente começa a confiar demais em nós mesmos. E aí a gente age para com Deus da seguinte maneira: Deus, fica aí na sua e não atrapalha, porque do jeito que as coisas estão indo, está indo tudo bem, porque eu estou conseguindo. É aquela coisa de dizer assim, ó, tá difícil um determinado momento, uma situação que você está vivendo, aí você chega para o seu pastor de campo e diz assim: pastor, eu preciso que o senhor ore por mim, por causa dessa situação, meu emprego, porque está muito complicado. E aí, ok, o pastor começa a orar, e aí depois você chega para ele: ah, pastor, não precisa orar mais não, porque eu já resolvi tudo lá, já deu certo no emprego, agora as coisas estão indo bem, não precisa continuar orando. É assim que a gente age. Porque a gente confia que algo que a gente faz, algo que a gente tem, é o que vai resolver. E a gente não percebe o cuidado e a providência de Deus em pequenas e grandes coisas, nos pequenos e grandes milagres que Ele realiza nas nossas vidas, dia após dia, dia após dia. E aí, o profeta chega no versículo 26 e diz o seguinte: é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Eu fico imaginando, todas as vezes que eu leio esse capítulo, como é essa progressão. Alguém que está desesperado, alguém que está aflito, alguém que chega um momento de dizer: Deus está contra mim. Deus esqueceu da gente. Deus é praticamente nosso inimigo. E quando ele começa a rebobinar a fita, para aqueles que são mais novos, depois a gente faz uma instrução do que é rebobinar a fita. Quando ele começa a olhar para trás e perceber o que ele viveu, ele começa a lembrar da mão de Deus, do agir de Deus. Você já sentiu isso? Está vivendo numa situação em que você está angustiado, e aí, de repente, você lembra de uma outra situação que você viveu, que era muito mais difícil, que era muito mais complicada, mas você estava muito mais angustiado. E o que aconteceu? Deus cuidou de você. Deus olhou para você. Em alguns momentos, sabe o que Ele fez? Ele te carregou no colo, porque você não tinha nem força para andar sozinho. Mas Ele estava lá. Ele estava lá, cuidando de você, olhando por você. A progressão é essa. Porque depois de estar angustiado e relembrar do amor, da fidelidade, da providência de Deus, ele diz: é bom esperar tranquilo. Nem parece a mesma pessoa. Aquela pessoa que no início do capítulo está angustiada, está vociferando, está destilando veneno, diz: é bom esperar tranquilo. Porque essa tranquilidade nós só podemos experimentar a partir do entendimento dessa relação de intimidade com Deus, a partir do conhecimento de quem é Jesus e o que Ele fez por mim e por você, que é capaz de gerar nas nossas mentes e nos nossos corações uma paz que excede todo entendimento. Então Ele pode dizer: é bom esperar tranquilo, pela salvação, pelo cuidado, pelo agir de Deus. Nós podemos esperar tranquilos, porque Deus está cuidando de nós. Nós podemos esperar tranquilos, porque existe uma promessa da parte de Deus, de que nós viveremos
novamente junto dele, num lugar de onde nunca deveríamos ter saído, a eternidade, onde não vai haver angústia, nem dor, nem choro, nem tristeza, nem lágrima, mas vai além, porque Jesus, quando ele entra na história, ele vem trazer esse reino de poder de Deus, o reino dos céus. Ele entra na história com Jesus. E nós podemos experimentar, sentir o cheiro, o gosto de como vai ser a eternidade já aqui na história, por conta do que Jesus fez. E ele acaba se revelando a cada um de nós de diversas maneiras. Até por meio das pessoas que ele tem colocado ao seu lado durante esse ano. Aquelas pessoas com quem você tem se relacionado todas as semanas no seu grupo pequeno. Através daquelas pessoas com quem você encontra aqui todos os domingos ou todos os sábados, lá na Chácara Barão. Deus tem mostrado que Ele se importa com você a partir das pessoas que estão do seu lado e dizem: pode contar comigo, a gente vai orar junto por isso. Deus demonstra que Ele está cuidando de você todos os dias, quando você percebe que o amor dEle pode te trazer uma paz que você não vai sentir em outro lugar, de maneira nenhuma. Mais uma vez, voltando ao apóstolo Paulo, dessa vez escrevendo aos Filipenses, ele diz o seguinte: eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deixa eu te contar uma coisa. Talvez você não goste, mas o sonho de Deus para a sua vida e para a minha vida não é que nós sejamos pessoas felizes. E eu sei, isso na nossa cultura é duro, porque uma das frases que a gente mais gosta de dizer, pelo menos é uma das que eu mais ouço, é a seguinte: eu tenho o direito de ser feliz. Mas esse não é o sonho de Deus para você nem para mim. O sonho de Deus para você e para mim é que nos tornemos pessoas maduras. Ele está agindo em nós, trabalhando em nós. E essa obra que Ele começou, Ele vai completá-la. Até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de nós estarmos com Ele onde nunca deveríamos ter saído. Por isso, muitos dos momentos complicados que nós vivemos ou vivenciamos ao longo desse ano, que roubaram de nós a vontade de agradecer, também fazem parte do nosso processo de amadurecimento. Quando eu olho para a minha vida, para a vida da minha família, eu percebo que os momentos em que a gente mais cresceu, que a gente mais amadureceu, como marido e mulher, como seres humanos, como pais, como discípulos de Cristo, foram momentos que não foram nada palatáveis. Foram momentos complicados, foram momentos que a gente chorou muito, foram momentos em que a gente pensou em jogar tudo para o alto e desistir de tudo na vida. Mas foram os momentos que serviram para moldar o nosso caráter, para gerar perseverança e, acima de tudo, dependência de um Deus que é poderoso para cuidar de nós. E aí, a gente chega ao apóstolo Paulo agora dizendo aos romanos: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E se a gente fizer uma exegese aqui da palavra todas e a gente olhar com cuidado para o grego, todas aqui quer dizer todas. Todas as coisas. É engraçado que às vezes a gente lê esse versículo e a gente diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem, mesmo aquelas coisas que aparentemente hoje não são tão boas. Sendo assim,
eu termino fazendo uma pergunta para você. Depois de tudo que a gente conversou, quais são os seus motivos de gratidão a Deus? Você consegue, na sua mente, no seu coração, revisitar o que você viveu ao longo desse ano que você tem para agradecer? Percepção clara do cuidado e da ação de Deus na sua vida, na sua história, na vida, na história da sua família. Quando você chegou, você recebeu, muito provavelmente, um papel como esse. Se alguém foi omitido involuntariamente na distribuição dos papéis, por favor, você pode levantar a sua mão. Nós temos as pessoas ali atrás que vão levar um papel até você. Olha, do lado de cá, algumas pessoas não receberam, pessoas omitidas na distribuição, canetas também com Henrique. Você pode segurar o seu papel e a sua caneta. E a gente vai fazer o seguinte: eu vou orar nesse momento. Eu vou orar para Deus trazer à sua memória aquilo que é para te encher de esperança. Para Deus te trazer à sua memória motivos de gratidão, motivos de louvor. Talvez os seus motivos de louvor sejam coisas que aparentemente não foram boas, mas que serviram para o seu amadurecimento, para o seu crescimento, para a formação do seu caráter. Talvez os seus motivos de gratidão sejam coisas fantásticas que Deus realizou na sua vida e na vida da sua família durante esse ano. Eu quero orar por você nesse instante, pedindo que Deus traga à sua memória o que você tem para agradecer. Eu queria convidar você nesse momento a curvar suas cabeças, a fechar os seus olhos por alguns instantes enquanto eu faço essa oração. Deus de graça, hoje nós percebemos, Senhor, que mesmo nos momentos mais difíceis, mais complicados das nossas vidas, o Senhor não nos desampara. Que o Senhor está olhando por nós. Que nos momentos em que não conseguimos sequer caminhar sozinhos, se preciso for, o Senhor nos leva em seus braços. Deus, chegamos aqui nesse culto quase no fim do ano, já no mês de novembro, tendo passado por diversas coisas nas nossas vidas durante esses últimos meses. Deus, algumas muito boas, algumas bem difíceis, mas em todos os momentos o Senhor esteve conosco. Traz à nossa memória motivos de gratidão, motivos pelo qual nós somos gratos, pelo seu amor, pela sua fidelidade, pela sua providência, pela sua salvação. Que eles fiquem claros nos nossos corações e nas nossas mentes. Que eles nos levem hoje a sermos gratos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode escrever o seu motivo de agradecimento. E logo depois de escrever, você pode colocá-lo na fita mais próxima a você. Você tem pessoas próximas a você que podem te auxiliar nesse momento. E a fartura se espalha, eu te louvarei. Eu te louvarei, se o deserto eu atravessar e no ermo tiver que andar, eu te louvarei.
densa escuridão, ainda te bendirei. Eu te louvarei, ó Senhor, eu te louvarei. Eu te louvarei, ó Senhor, teu nome sempre exaltarei. Eu te louvarei, se minha luz do sol raiar e puder ter tudo em seu lugar, eu te louvarei. Eu te louvarei, se a dor também me alcançar, meu choro só puder te dar, eu te louvarei. A cada bênção das tuas mãos eu celebrarei, e mesmo em densa escuridão ainda te bendirei. Eu te louvarei, ó Senhor, eu te louvarei. Eu te louvarei, ó Senhor, teu nome sempre exaltarei. Eu te louvarei, ó Senhor, eu te louvarei. Eu te louvarei, ó Senhor, teu nome sempre exaltarei. Podes dar, podes tirar, podes dar, podes tirar, minha alma escolherá para sempre te exaltar. Eu te louvarei, ó Senhor, eu te louvarei. Eu te louvarei, ó Senhor, teu nome sempre exaltarei. Eu te louvarei, ó Senhor, eu te louvarei. Eu te louvarei, ó Senhor, teu nome sempre exaltarei. Amigo eterno, meu Deus fiel, tua graça flui como um rio dentro em mim e toma inteiro meu coração. Quando me achego em tua presença, sempre me prostro em gratidão. Tua graça sempre a me tocar, e o amor a me surpreender pra sempre. Meu louvor terás, tua graça me motivará. Cativo estava meu coração
Pelo jeito, os nossos corações não estavam vazios de motivo, nem o nosso cenário. Eu queria orar agora por esses motivos de agradecimento, pelo cuidado de Deus para com a sua vida durante esse ano. Deus de graça, obrigado porque o Senhor trouxe à memória de cada um aqui momentos em que o Senhor esteve presente, agindo, demonstrando o seu amor, a sua fidelidade, a sua providência, a sua salvação. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso e se importa conosco. Nós oramos no nome daquele que nos amou primeiro, Jesus. Amém.